com ela, Senhor, na administração da Tua palavra, Senhor. E que nesta noite a Tua palavra, mais uma vez, venha trazer esperança para a Tua igreja, trazer salvação para o perdido e cura, Senhor, para os enfermos. Seja com ela nessa noite, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e também te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Saúde os queridos com a paz do Senhor. Amém. O livro de Marcos, capítulo 5, a partir do primeiro, alguns versos da parte do Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Glória a Deus. Eu preciso aprender um pouco aí. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Verdade, meu Deus. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Toca no santo que está do teu lado. Toca no ombro dele com carinho. Diz assim pra ele, ó: Deus cuida de você. Se você crê, diz amém. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do primeiro, diz o seguinte: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Aleluia. Poder sentar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu aprendi que nós devemos ir devagarzinho, para que nós possamos entender e guardar em nosso coração. Nós lemos até o 6, eu vou pedir para você ter paciência comigo. Eu vou tentar não te cansar e entregar aquilo que o Senhor determinou ao meu coração. Vamos continuar a leitura a partir do 7, em nome de Jesus. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado
chamado que o deixassem estar com ele. Porém, aleluia, Jesus não o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Diga amém. Aleluia. Você sabe, você conhece Gadara? Aleluia. Esse relato aconteceu em Gadara. E esse relato, na minha concepção, é um dos relatos, aleluia, glória, que Jesus libertou um homem preso ali por uma legião. Esse relato é um dos relatos mais lindos sobre libertação que eu consegui identificar. Mas você sabe, aleluia, glória, o que acontecia em Gadara? Deixa eu te contar esse negócio. Aleluia. Antes disso, Jesus acabara de fazer ali um milagre. Se você ler um pouquinho o capítulo 4 de Marcos, Jesus acabara ali de mostrar aos seus discípulos o seu poderio, o seu senhorio, ainda no mar. Os discípulos estavam no meio do mar, aleluia. Jesus estava na proa do barco dormindo, quando de repente cria-se uma tempestade. E os discípulos ali naquele barco, com Jesus na proa dormindo, se atemorizam, tem medo, porque apesar da sua experiência, aleluia, glória, o mar ficou revolto, o vento ficou veemente, e eles tiveram medo sobre as suas vidas. E correndo eles para falar com Jesus, acordaram Jesus, e Jesus despertando, aleluia, acalmou o vento, aleluia, e mandou a tempestade se aquietar. Diga amém. Amém. E Jesus ali mostrou para os discípulos o seu senhorio, o seu poder. Irmãos, eu não sei se você já me ouviu falar, mas eu amo o Salmo 24. Por quê? Porque o Salmo 24 vai dizer que toda a terra e sua plenitude pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, Ele tem o poder de abrir e fechar, de salvar, de abater, de exaltar, porque tudo lhe pertence. Diga amém. E ali naquele mar, Jesus mostrou para os discípulos, Marcela, o seu poderio sobre o mar e sobre o vento. Jesus testificando aquilo que estava escrito no Salmo 24. E o vento ouviu a sua voz, e o mar ouviu a sua voz e se aquietou. E eu meditando nessa passagem, aleluia, glória, irmãos, eu vou confessar para você que eu ri. Eu ri da incredulidade dos discípulos. Como assim, Marcela? Caminhando com Jesus, viu os milagres de Jesus, Jesus na proa do barco, e ali eles tiveram medo, um medo tal que foram a Jesus, e um dos discípulos disse assim: não se te dá que morramos. Indagou Jesus, dizendo: olha, tu não está vendo não, conjecturando com as minhas palavras para você entender, tu não está vendo não que o barco vai naufragar? Aleluia. E logo em seguida o meu semblante cai, porque Jesus me faz lembrar que eu também o conheço, que Ele me salvou, que Ele já fez tantos milagres sobre a minha vida. E quando o meu barquinho pequenininho balança, eu digo: Jesus, e aí, cadê o Senhor? Eu também tenho medo. Apesar
até o vento e o mar o obedecem. Esse é Jesus, o nosso Deus, aquele que habita no meio da igreja, aquele que é o dono da tua vida, aquele, aleluia, agora que te chama para um particular na madrugada e muitas vezes você está cansada para falar com ele. E essa noite ele te diz que quer estar na proa do teu barco. E Jesus ali tendo aquele particular com os discípulos, eu acho interessante porque Jesus faz o milagre e depois ele trata com você. Alguém acha por aí que Jesus é Papai Noel, vem para a igreja buscar bênção, buscar bênção, buscar bênção, buscar bênção, mas Deus é aquele que é o teu provedor, tanto físico como espiritual. Jesus, ele nunca vai fazer só um milagre na tua vida física. Ele vai tratar com você espiritualmente. Porque a vida física é passageira, mas a espiritual é eterna. Diga amém. Amém. E Jesus agora chama os discípulos e diz: por que ainda sois tão tímidos? Aleluia. Ainda te falta fé. Apesar de conhecer Jesus, de andar com Jesus, de vivenciar os milagres de Jesus, nós somos inquietos e muitas vezes o procuramos e não enxergamos porque ele trabalha no silêncio. O silêncio de Deus não significa a ausência dele. O silêncio de Deus muitas vezes, aleluia, glória, é o suficiente para que eu e você se atemorize. No silêncio de Deus ele trabalha. Você só precisa colocar ele na proa do teu barco. E Jesus agora tem esse particular com os discípulos. E o meu semblante cai. Irmãos, uma coisinha de 5 minutinhos nessa meditação. Uma hora eu estou rindo da incredulidade do meu irmão e outra hora Jesus está me mostrando que eu sou igualzinho a eles. Sabe o que acontece? Que a prova do meu irmão, aos meus olhos, não é tão grande não. Ah, que nada. Patrícia passa a prova dela, mas é assim, Jesus é o provedor dela. Mas quando se trata da minha prova, do balanço do meu barco, parece que essa tempestade é maior. Deixa eu dizer para você, você não pode nem deve, aleluia, agora comparar a tua vida, o teu barco, com a vida do teu irmão. Porque quem comanda o teu barco e comanda o barco do teu irmão é Jesus. Diga, é Jesus. E Jesus agora tem desse particular com os discípulos e comigo também. E eu disse: Jesus, glória. Jesus é bom. Porque a palavra antes de vir para você, ela vem para mim. E agora Jesus tratando com os discípulos, mostrando aos discípulos quem ele era, chamando para um particular, mostrando: olha, você precisa crer. E agora Jesus põe os pés em Gadara. Aleluia. Gadara é uma cidade localizada no sudeste da Galileia. Gadara é uma cidade que forma Decápolis. Eu já falei sobre isso, eu não sei se você lembra, mas Decápolis é um conjunto de 10 cidades. E Decápolis, aleluia, glória, elas são cidades marítimas. O que é isso? São cidades que têm portos, aleluia, em seu território. E por isso facilita o comércio. E por isso Decápolis, especificamente Gadara, os historiadores dizem que era uma cidade luxuosa. Aleluia. Historiadores ainda dizem que Gadara é uma cidade de não-judeus, ou seja, uma cidade de gentios. É uma cidade que não conhecia, não reconhecia o Senhor como Deus. Mas a palavra vai dizer, aleluia, que Jesus coloca os pés em Gadara junto com os seus discípulos. Ele tinha acabado de fazer o milagre, acabado de dizer aos discípulos quem é que manda, e ele coloca os pés em Gadara. E a palavra vai dizer que quando ele chega em Gadara, um homem endemoniado o viu de longe e veio ao encontro de Jesus. A palavra vai dizer que aquele homem endemoniado o adora. Eu acho interessante porque a palavra vai dar característica daquele homem. A palavra vai dizer que aquele homem estava endemoniado, que aquele homem vivia em sepulcros, que aquele homem, aleluia, glória, ninguém conseguia o prender. Quando conseguia prender, ele quebrava as prisões, quebrava os grilhões, aleluia, ele
porque a sua força era sobrenatural. A palavra vai dizer ainda que aquele homem, aleluia, vivia em Gadara, andando de um lado para o outro, dos montes aos sepulcros. Ele tinha livre acesso e ninguém, aleluia, glória, conseguia deter. Aqueles que tentavam, prendiam, mas era por pouco tempo, porque ele tinha uma força descomunal. A palavra vai dizer, aleluia, glória, tantas características desse homem, mas não diz o nome. A palavra não vai dizer se aquele homem, aleluia, glória, tinha família, se era casado, se tinha posses. A palavra não vai dar essas características. Ele diz apenas, a palavra diz apenas sobre a ação demoníaca na vida daquele homem. E eu acho interessante como aquele homem vivia ali. A palavra não diz o tempo, apenas que Jesus chegou, e quando ele chegou, o endemoniado o adorou. E a palavra vai dizer que ele tinha, aleluia, livre acesso, tanto aos montes como aos sepulcros. Então eu entendo, no meu pequeno entendimento, que ele tinha livre acesso e que as pessoas que moravam ali já conheciam sua história, mas que já estavam acostumados com aquele negócio. Aleluia. Irmãos, nós vivemos hoje em dia em uma sociedade, não, por favor, não se escandalize, em uma sociedade que é atacada ferozmente por ações malignas. Irmãos, a gente já está acostumado em descer uma escadaria e encontrar uma boca de fumo, 5, 6, 10 jovens ali se drogando. Eu e você passa de ladinho e diz: Jesus te ama, e passa assim, ó, até meio receoso. E eu e você olha um bar do outro lado, pessoas se prostituindo, e diz: sangue de Cristo tem poder. E a gente vira. Porque eu e você estamos tão preocupados com a nossa rotina, né? Com os nossos filhos, com as nossas contas, com a igreja, parede aqui, não, que nós temos, né? Que eu e você esquece de abrir a sua porta, a nossa janela, e ver a ação demoníaca ali do outro lado. Não se escandalize não, querido. E aí eu fiquei pensando que era tão normal para aquele povo de Gadara ver aquela ação ali. Eles já estavam acostumados. Querido, a gente olha para a TV e vê, aleluia, glória, homens utilizando banheiros de mulher. Não porque eu sou trans, eu sou e agora eu tenho acesso. E a gente como igreja fica assim, não pode, fica muitas vezes enfurecidos, mas detidos. Aleluia. E a gente vê, queridos, a ação demoníaca na nossa sociedade, na escola, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Sim ou não? Nós vemos, e por incrível que pareça, parece que nós estamos nos acostumando com isso, como aquele povo de Gadara com aquele homem. Agora deixa eu dizer para você, aquele povo era não judeu. Você é crente. Você tem a palavra em suas mãos. Você é instruído pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E agora deixa eu te fazer uma pergunta, e a pergunta é retórica. Se entrasse hoje um endemoniado por essas portas aqui, qual é a tua reação? Você ia chamar o presbítero para orar? Você ia interceder aí do seu lado? Você ia ter medo? Você ia se esconder? Você ia ter curiosidade, porque talvez você nunca viu? Talvez aquele endemoniado você nunca tivesse visto. Deixa eu perguntar para você, se o endemoniado entrar por essas portas aqui, qual é a tua reação? Você vai pedir, esperar o pastor orar? Vai pedir ao presbítero e vai ficar intercedendo? Ou você vai ficar se escondendo? Deixa eu estreitar esse negócio. E se por um acaso esse endemoniado que entrar por essas portas for o teu filho, for o teu marido, for o teu amigo, for o teu irmão, será que a tua reação vai ser a mesma? Será que você vai olhar para ele do mesmo jeito?
Deixa eu estreitar mais um pouquinho. E se esse endemoniado for você? Como é que a sociedade vai te olhar? Como é que a igreja que você congrega vai te olhar? Como é que a tua casa vai te olhar? Aleluia, glória. A irmã está repreendida em nome de Jesus. E está. Porque nós somos salvos. Mas eu quero te dizer que a ação demoníaca acontece muitas vezes, querido, não se escandalize, na nossa casa, na nossa vizinhança, e você está achando isso normal. É verdade. Você está achando comum. Ah, não, porque é um pecado, sim. E Deus nos entregou as suas próprias concupiscências. Mas você tem que entender que existe uma ação maligna. Aleluia! Jesus pisou em Gadara e aquele demônio reconheceu o senhorio, dizendo: Filho do Deus Altíssimo, por que me atormentas? Eu não sei se você conhece a Jesus como deveria, mas eu quero te dizer que Satanás sabe quem ele é. O inferno conhece a Jesus, reconhece a soberania do Todo-Poderoso. Aleluia! E eu acho interessante que aquele endemoniado adora a Jesus. A palavra vai dizer que ele vê Jesus de longe e reconhece e o adora. E eu fico imaginando como os discípulos estavam. Como foi que eles ficaram? Porque eles tinham tido o sobrenatural de Deus há 5 minutinhos atrás, sobre o controle de tudo, do que é físico, do que eles poderiam ver. E agora Jesus dá para eles uma oportunidade do sobrenatural. Jesus estava dizendo: ei, eles reconhecem quem eu sou, e você, amada igreja, reconhece o senhorio, aleluia, glória do soberano de Jesus. Você reconhece? Ou você também está ficando cego como o povo de Gadara? Aleluia! Ah, irmã, talvez essa não era a palavra que você queria. Nós, igreja, nós não podemos nos acostumar. Eu e você, a gente não pode aceitar os ataques de Satanás contra as nossas vidas, queridos. Aleluia! Irmãos, Jesus, Ele é rei, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é libertador. E a palavra vai dizer que aquele demônio, aquele endemoniado, me desculpem, fica atormentado com a presença de Jesus, a ponto de reconhecer que Jesus era o Filho do Altíssimo e de pedir: olha, nos joga naquela manada, porque Ele sabe o destino dele. Deixa eu perguntar para você mais uma vez, nessa tua caminhada puxada, nessas tuas provas que o Senhor tem permitido, nesse teu deitar e nesse teu caminhar, Aleluia, glória a Deus. você sabe quem é Jesus? Você reconhece a sua soberania? Você reconhece que só Ele tem a chave que abre e que fecha? Você reconhece que Ele é Senhor do céu, do inferno e de tudo que existe? Você reconhece que só Ele faz? Aleluia! E eu acho interessante que Jesus permite. Mas antes de permitir, Jesus pergunta para aquele demônio, para aquele endemoniado: qual é o teu nome? E aquele endemoniado responde: Legião, porque somos muitos. Queridos, ser atormentado por um demônio, eu espero que você nunca tenha tido essa experiência.
Eu posso te dizer com propriedade, porque a igreja é conhecedora de quantas vezes eu caí endemoniada. Ser atormentada e assolada por um demônio. Você já participou do trabalho de libertação. Você vê a ação demoníaca no rosto. Você vê como Satanás, ele prejudica. Ele vai com o intuito de definhar. Quantas vezes ele entra no intuito de ceifar a vida. Muitas vezes despercebido pela igreja. E ele devagarzinho, definhando. E eu e você despercebido. Queridos, aquele homem estava sendo assolado por uma legião. A Bíblia vai dizer que aquele homem caminhava livremente por Gadara, entre montes e sepulcros, livremente. Ali, fazia o que queria, ninguém podia prender. Se prendesse, ele se soltava. E ele estava livre. A palavra vai dizer que ele feria o corpo daquele homem. Ele cortava. Ele acabou com a dignidade. Ele acabou, aleluia, glória, com a dignidade daquele homem. Irmãos, uma das coisas que eu e você devemos prezar é a nossa dignidade. É o nosso nome. Como a sociedade nos vê, influencia. Não venha você dizer que não influencia, não, porque influencia. Como a sociedade via aquele homem, como a família daquele homem tinha sido afetada. Satanás estava tripudiando, cirandando com uma legião sobre aquela vida. E ele até pensou, talvez, vou fazer o que eu quero. E ele andava livremente, livremente entre montes e sepulcros. Deixa eu dizer para você, a ação demoníaca que existe, talvez dentro da tua casa, está passando despercebida. Hoje Deus te dá discernimento espiritual para repreender esse negócio. Aleluia, glória. E agora, aleluia, glória, Jesus permite que a legião vá, entre naquela manada de porcos. A palavra vai dizer que eram mais ou menos 2.000 porcos. Todos eles se precipitaram e se jogaram no precipício e foram mortos. A palavra vai dizer que aqueles que apacentavam aqueles porcos ficaram, aleluia, atônitos. Não entendiam o que aconteceu. Irmãos, muitas vezes alguém se preocupa com o valor material. Talvez alguém olhe para você e não veja valor. Porque talvez você não tenha um status, talvez você não tenha dinheiro, talvez a sociedade te rejeite. Mas Jesus entrou com libertação na vida de um não-judeu endemoniado com legião. A sua vida tem valor para Cristo. A vida daquele que está na escadaria se drogando, se prostituindo, tem valor para Cristo. Talvez alguém olhe para você e não veja nada, mas você tem valor. Aleluia. E eu, como igreja, estou aqui para te lembrar que você tem valor. E alguém ficou atônito e perturbado porque perdeu 2.000 porcos. É dinheiro. A cidade era luxuosa. Existia luxo em Gadara, mas existia legião caminhando por aquela cidade. Existia luxo, mas existia demônios e sua ação influenciando na vida do povo. Até que Jesus entrou. Aleluia! E aqueles porcos morreram afogados.
E aqueles que estavam ali apacentando aqueles porcos correram para avisar no campo, correram para avisar na cidade, porque na verdade eles não estavam entendendo que o dono de tudo, aquele que liberta, aquele que muda, aquele que salva, aquele que pode, estava naquele lugar transformando vida, trocando vida de 2.000 porcos pela vida de um ser humano. Aleluia, glória. Você tem valor. E agora eu quero te perguntar, e o teu vizinho tem valor? Talvez Satanás esteja agindo tanto na vida de alguém e você diz, não tem jeito, só Jesus, mas é só Jesus mesmo, irmão. E você tem feito o que para apresentar Jesus a essa pessoa? Você tem passado de ladinho dando boa noite, é? Boa noite. Boa noite. Jesus te ama. Mas não encoste não. Jesus te ama. Mas não leve nada que é meu não. Você está assim, é? É tempo de despertar, igreja. Satanás não está brincando de destruir vidas, não. Jesus não te chamou para ficar aí sentadinha dizendo que ele é bom, não. Ele te chamou para anunciar o evangelho. Jesus subiu, aleluia, agora e te deixou com responsabilidade na terra. Ah, porque a droga já consumiu a mãe, o pai, o irmão. Ei, Jesus muda a história. Você é a prova viva. Jesus fez com você e faz com o teu vizinho também. E agora, aquele povo vem ter com Jesus. E eu imagino o impacto de quando eles viram aquele homem que era endemoniado, vestido são ao lado do mestre. O que Jesus faz confunde a terra. O que Jesus faz muda a história. Porque Ele é libertador. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Jesus não veio só para você não, bonitinho, bonitinha. Jesus veio para salvar os doentes, queridos. E a palavra vai dizer que aqueles que viram o que foi feito pediram para Jesus sair dos seus territórios. E aquele homem que foi curado, quando Jesus entra no barco, diz para Jesus, deixa eu ir ter contigo. Para onde irei eu, Senhor, se só tu tens a palavra da verdade? Não me largue, não me deixe aqui não, Jesus. Não me deixa que esse povo incrédulo que não pode fazer nada por mim, conjecturo eu, que era a petição daquele homem. Porque Jesus mudou a vida daquele homem. Sabe lá quanto tempo ele passou aprisionado? Alguém vinha de um lado, vinha do outro, e ele nos sepulcros, e o tempo passando, e Satanás aprisionando, queridos. Até que Jesus chegou, e mudou, e transformou, e libertou, e trouxe à existência aquilo que não existia. Aleluia. E agora Jesus disse àquele homem o que ele disse para mim e para você. E foi, irmão, foi. Vai, anuncia o que Deus fez na tua vida. Não vem comigo não. Fica aí. Anuncia a misericórdia que te alcançou. Anuncia que Deus mudou a tua história, que Deus te libertou. Vai sair, vai dizendo, vai impactando, vai transformando outras vidas, como você vai transformado. Mas parece que hoje a igreja está passando por um momento difícil. A igreja está passando por um momento, parece que de mudez. Você passa e parece que está tudo normal. Um lesbianismo, menina de 12, 13, 14 anos, dizendo que é natural. Queridos, essa noite o Senhor desce com discernimento espiritual sobre a minha e a tua vida, abrindo a tua mente, fazendo você enxergar aquilo que você não conseguia,
difícil é para mim também te passar isso. Porque antes de ir para você, ela veio para mim. Tantas vezes eu sou preocupada com os meus filhos. A minha petição é: Jesus, livra meu filho da droga, livra meus filhos do homem mau, do homem sanguinário. Livra, Jesus, não permita que Satanás se ande. Senhor, vai te revelando. Traz os meus, traz os meus, traz os meus e os seus. E o do meu vizinho. É Jesus só para mim, irmão? E do meu lado não tem mãe, não. Sofrendo, não, irmãos. E eu, como igreja, estou fazendo o quê? Achando normal, porque só eu sou crente e o céu é meu, Jesus veio para aquele que é doente. Aleluia. Fazendo você entender que Jesus é libertador. Fazendo você entender que Jesus, Ele é Senhor do físico e do sobrenatural. Fazendo você entender que existe uma ação demoníaca impregnada em nossa sociedade, e que muitas vezes eu e você, como igreja do Senhor, fingimos que não estamos vendo, aceitamos isso. Eu te entrego o objetivo da minha mensagem, queridos. Jesus é aquele que liberta, que salva, que transforma, que muda, que altera, que quebra, que livra, que muda a história de alguém que se acha, que abre, que fecha. Nele, aleluia, glória, está a mudança. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e fora dele não existe salvação. Qual é a libertação que você precisa? Onde é que você está preso? Quem é que precisa ser liberto? Qual é a ação demoníaca que tem prendido os teus pés e os teus lábios e os teus olhos? Ei, Jesus está aqui essa noite, te libertando desse jugo, te dando discernimento espiritual para guerrear, não com teu irmão de banco, nem pelo microfone, nem por cargo, mas por vidas que estão aprisionadas e sofrendo o impacto de Satanás. Ah, irmão, se fosse chave, você estava dizendo: Jesus é bom, Jesus é bom, é para mim, mas essa noite Jesus te dá estratégia para lutar contra o inferno, para resgatar almas em nome dele. O reino do céu não é comida, nem é bebida, nem é farra, é justiça, é amor, é libertação, é a presença do Rei. Isso aqui é passageiro. Deus está aqui essa noite para te dar o que é necessário para você galgar o teu objetivo. Ah, irmão, como é difícil. Mas isso é o ídolo. Que Deus possa nos dar força para não nos acostumarmos com o normal do mundo, para que essa normalidade satânica não entre